Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aí com o nosso Contraponto Podcast. É um prazer estarmos aqui juntos novamente. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje estou ladeado pelo Dr. Rafael Ramos, nosso colega aqui do nosso projeto do Contraponto Podcast. E hoje nós estamos recebendo uma convidada super especial, que para mim é um grande prazer tê-la aqui conosco. É uma doutora Mônica Peçanha, advogada, previdenciarista. E assim, para mim é muito fácil estar aqui conversando com ela, porque eu conheço ela tem pouco mais de uns 24 anos, mais ou menos. Não verdade. Que isso aqui vou estar entregando nossa idade, mas desde já eu quero te agradecer a sua presença, que se disponibilizou a aceitar o nosso convite, participar aqui desse nosso bate-papo informal. Quero que você fique bem à vontade, converse. Sem certeza que nós vamos conversar aqui, o nosso bate-papo vai ser bastante informativo. E o nosso assunto hoje é um assunto que com certeza vai poder esclarecer muitas dúvidas das pessoas que nos acompanham. Nós vamos tentar bater um papo aqui informal sobre idoso, novas famílias e as perspectivas do direito previdenciário em relação a isso. Qual é a sua perspectiva hoje para o nosso bate-papo, Rafael? Em primeiro lugar, boa noite a todos, boa noite à doutora que aceitou o nosso convite, boa noite doutor Saulo Luna, que é sempre figurinha carimbada aqui comigo nessas noites de quarta-feira aqui no nosso podcast. O doutor falou que já conhece a doutora Mônica, e é verdade, né? Dizem aí que os bastidores rolaram aqui dizendo que vocês são colegas de faculdade, então já tem... Alguns anos, então uma história longa aí. Já tem realmente bastante tempo aí de amizade, e que bom que essa amizade rende frutos. Os dois hoje estão aqui, militam na advocacia, né? Cada um dentro da sua área. Sim. E hoje a gente vai poder estar junto e contribuindo com o pessoal de casa, né? Contando aí, tirando algumas dúvidas daqueles que nos assistem. Então eu vou passar a bola para nossa convidada, afinal ela hoje é a estrela da noite, ela que é a mais importante no nosso episódio desse podcast. Tá bom, eu gostaria primeiro de agradecer o convite, né? Me sinto assim honrada de estar aqui hoje para a gente ter esse bate-papo, né? De uma forma informal, mas numa tentativa de contribuir, né? Para as pessoas, né? Principalmente para o alvo, né? Que é o idoso, né? Aos direitos, né, que eles possuem, né? E vamos lá, vamos... Primeiro eu quero que você fale, doutora, para mim, de você. Quem é você? Quem é? Porque a pessoa que eu quero. Eu conheço há mais de 20 anos, mas a pessoa que está aqui, que está nos assistindo, que vai estar nos ouvindo, não conhece. Quem é a doutora Mônica? Quem é? Eu sou Mônica, sou casada, tenho uma filha chamada Alice. Eu já trabalho há mais de 20 anos, né? Iniciei assim, a minha carreira trabalhando, e eu estou até lá até hoje, né, em um sindicato de servidores federais. Eu trabalho no Sinasef, na seção Fluminense Campos, atuando nas questões de servidores federais. E, recentemente, eu passei a integrar também a equipe do Previcampos, né? Atuo lá na parte da diretoria de benefícios, cuidando também de benefícios previdenciários, né? Orientando os servidores, né? Nas suas dúvidas com relação à parte previdenciária. Então, essa sou eu. Então, só para tirar essa dúvida, quando você fala em Previcampos, é o Instituto de Autarquia de Previdência dos servidores do município de Campos, né? Isso. Então, você trabalha lá em relação só aos benefícios dos servidores. Sim. Mas você também atua na área particular. E atuo na área particular, né? Na parte do regime geral de previdência, com relação aos benefícios também previdenciários, né? Então, o nosso bate-papo hoje é um assunto que certamente vai trazer muitos conflitos e muitas polêmicas. Porque quando a gente sempre fala de INSS, né, aposentadoria é polêmico, né? Tem quem defenda, quem ataca. Exatamente. Tem toda essa questão aí que a gente também acaba que, querendo ou não, há um envolvimento político, né? Porque sempre que há renovações de governo, há sempre uma campanha muito grande nessa questão da Previdência. A Previdência vai quebrar, reforma da Previdência, Sim. Esse sistema de solidariedade que tem que ter, porque nós estamos vendo que a população está envelhecendo. Exato. E aí, com o envelhecimento da população, a gente pode ter uma sobrecarga do regime previdenciário Sim. e não conseguir suportar, Sim. né? Será que eu me pergunto, será que eu
Eu pergunto se eu vou conseguir me aposentar pelo INSS. Imagina se o meu filho vai conseguir. Mas pro senhor falta pouco, doutor. Tá Tá, tranquilo. pois é, de fato não falta muito. Mas e meu filho? Será que o seu filho, a sua filha, será que vai ter condição de conseguir alcançar, estar aposentado pelo INSS? Porque a gente tem visto hoje, e isso talvez eu não veja como algo ruim, uma crescente, talvez impulsionada até pela própria rede social, de pessoas que estão buscando empreender. Sim. E estão cada vez mais independentes, não dependendo do INSS. Isso faz com que essas contribuições diminuam e, na medida que a população vai envelhecendo, então, assim, nós temos hoje, e aí a doutora que me corrija se eu estiver errado, um número muito maior de pessoas que estão se aposentando do que pessoas que estão iniciando no mercado de trabalho e contribuindo no regime seletista. Sim, isso é verdade. É até interessante que recentemente foi feita uma pesquisa pela ONU e constatou que em 2050 a população, o idoso, ele vai ser praticamente assim, numa fração de 100%, ele vai ocupar mais da metade. Então, realmente, o idoso, a expectativa de vida do idoso, ela aumentou muito ao longo desses anos, né? O idoso, ele cuida mais da sua saúde e, com isso, ele vai ficar mais tempo recebendo benefício. Isso é fato. E é o que você falou, realmente. A situação, nós temos... a conta não fecha, né? Porque o déficit é muito grande. Você tem uma parcela da população idosa que depende daquele benefício previdenciário, aquela cobertura, né, previdenciária, e tem também uma parcela que depende da parte assistencialista, que vem a ser o benefício que mudou, o LOA, praticamente, que não depende de contribuição, mas também que é um benefício que cada vez mais uma parte da população está tendo acesso a esse benefício, que ele é concedido o quê? A partir de 65 anos de idade, ou no caso de alguma doença, né, alguma deficiência física. E tem um rol de doenças também que protege, dá essa cobertura ao benefício assistencial. Então, é uma situação que hoje realmente é uma pergunta que eu faço. Eu não sei se eu vou conseguir um benefício previdenciário, embora a gente tem que ter em mente também que a previdência, a natureza dela é contributiva. Se você não contribui, você não vai ter o benefício. Existe o assistencialismo existe para aqueles que nunca contribuíram, mas existe uma situação de carência, né? Econômica, não tem condições de contribuir, algum fato de doença. Então, essas pessoas, elas recebem essa proteção do Estado. Mas aquela pessoa que está empreendendo e não tem uma visão também no futuro dela, ela não vai ter essa proteção do INSS. Ela não do INSS nem qualquer sistema que é regido pelo princípio da contributivo. Eu pago o INSS para eu ter a garantia no futuro de eu ter um benefício, entendeu? E muitas das vezes, quando a gente se depara com um benefício de incapacidade, que é um grande questionamento que chega assim no escritório, que tem pessoas que pagam o INSS e quando adoecem, que é submetido, né, a perícia médica, não passa. E aí? E ainda não preenche o requisito para aposentadoria por idade. Então, é uma situação também que a gente tem que começar, assim, a pensar e rever. É necessário que a pessoa contribua. Eu estou com um processo de uma pessoa que nunca contribuiu assim, espaçadamente. Certo. Pagava um tempo, depois parava, e aí veio com 52 anos uma amputação de pé. A atividade de autônomo. E aí o que acontece? Daquele dia que entrou no hospital para fazer a amputação do pé, iniciou a pagar o INSS. Conseguiu o benefício? Não. Segurado, né? Não conseguiu. Por quê? A doença pré-existente, ela também não ampara
a proteção do INSS. Para conseguir algo tipo uma aposentadoria por invalidez, ele Não teria que ter consegue, contribuído. ele não tinha tem. que estar E contribuindo. como seria essa contribuição? Tem uma carência? Tem uma um carência de período? 12 meses, né? Então, assim, qualquer pessoa, ela tem que iniciar a sua vida contributiva perante o INSS. Pode ser como contribuinte individual, como segurado obrigatório, ou facultativo. Mas é importante que a pessoa tenha essa... É difícil, porque, assim, às vezes a pessoa não tem o que comer também. E como que vai pagar o INSS? Existem casos, existem pessoas nessa situação. Mas existe casos também daquelas pessoas que não estão nem aí. Ah, eu vou pagar para quê? Tem um caso da pessoa que tem um trabalho formal e aí o próprio empregador faz o recolhimento Exatamente, do INSS. Mas exato. a pessoa que é autônoma, que depende da sua conta, que tem uma renda mais ali prejudicada, ela acaba tendo que escolher. vive com o dinheiro contadinho, né? E não paga. Esse não paga, fica gente. difícil. Mesmo Porque, sendo obrigatório, você ter um... porque assim, ele pensa tipo assim, pô, eu tenho que viver o presente. Pra eu estar vivo lá, eu tenho que... Exatamente. viver E não hoje. paga, não adianta que não paga. É uma despesa com filha, com a casa, e não tem essa... Eu não vou dizer nem a preocupação, acho que a preocupação até existe. Só que a condição não outras prioridades, permite exatamente que não consegue efetuar esse pagamento. E aí fica difícil. imediatismo também, né? A pessoa, é que eu falei, né? Ele precisa de comer hoje, né? Que adianta ele Exato. pagar para poder ter amanhã se ele não vai ter hoje. Isso é uma questão de educação financeira. Né? Muito se discute em já adicionar a questão de educação financeira até nas nossas próprias escolas, para que o brasileiro venha a ter mais cuidado em relação ao planejamento financeiro de sua vida. Sim. E essa questão é ligada diretamente ao INSS, não só ao INSS, mas a demais investimentos, como previdência privada, Sim. renda fixa, renda Sim. variável, enfim, é uma infinidade. Com um pouco mais de acesso à informação, a gente consegue descobrir diversos tipos de investimento, justamente pensando a longo prazo. Se você tem uma renda hoje, tem uma capacidade laborativa hoje, e você recebe ali, tem a sua renda, por que não tirar parte daquela renda para fazer um investimento futuro, pensando que depois de uma certa idade, você já não vai ter mais aquela saúde, aquele ânimo de força de trabalho que você tem atualmente, quando ainda é jovem. Né? Então, existe uma questão de educação em cima do brasileiro, que ele acaba optando pela questão imediatista, né? Tem contas a pagar, tem que viver o presente, e não se planeja para o futuro. Exato. Isso aí, você me fez lembrar que no último encontro do nosso bate-papo aqui do podcast, até aviso para a pessoa aí que quiser entrar lá, foi no que a gente conversou sobre inventário, direito de sucessão, nós falamos sobre planejamento sucessório. E foi um bate-papo bem legal, falando exatamente sobre essa questão, dessa preocupação, né, e aí ligado a essa questão da previdência, que um dos excelentes mecanismos de você planejar a sua morte, né, de fazer um planejamento sucessório, é você fazer previdência privada, né? Você não só por INSS, quem tem essa contribuição, mas você fazer uma previdência privada, porque lá você vai ter essa possibilidade lá na frente, que também tem um caráter contributivo, você vai contribuir, lá na frente você pode tirar o montante todo, ou, se você escolher, receber em forma parcelada. Sim. Mas voltando àquele assunto nosso inicial, esse dia eu estava lendo um artigo que falava exatamente sobre essa questão de você estar sobrecarregando o sistema previdenciário. O fato de a gente estar nessa nova sociedade, em que hoje nós temos duas classes. E o autor do artigo dizia que nós temos hoje os velhos e temos os velhos novos. Porque hoje, às vezes, com 60 anos, né, com a idade o de idoso, o cara que... Nós temos aí gente que, há uns bons anos atrás, 60 anos, o cara já estava realmente velho. Hoje eu vejo meu pai, quando eu lembro com meu pai, quando ele tinha 40 anos, eu olhava, porra, meu pai já era velho. Hoje eu tô 40 anos e me sinto um garoto, né? É um maratonista, claro. é crossfiteiro, é outra coisa. Apesar dos cabelos brancos, eu me sinto um garoto. Eu não sei, isso é graças a essa situação, né? Porque você pega hoje pessoas que já estão em idade de se aposentar, mas que são velhos novos, que são maratonistas, que estão às vezes recomeçando uma vida conjugal, pessoas às vezes se separaram, estão às vezes que estão inserindo novamente no mercado de trabalho. Sim. E isso faz com que, de fato, isso também sobrecarregue o sistema previdenciário. Com previdenciário. certeza. De fato, a expectativa de vida ela aumentou, né? As pessoas hoje vivem com mais qualidade de vida.
e ocorre o que o doutor está falando. É o que dizem, né? Está ocorrendo a inversão da pirâmide. Antigamente as pessoas tinham muitos filhos, né? Uma expectativa de vida mais baixa, então faleciam mais cedo e tinham muitos filhos, então a pirâmide de contribuintes era muito maior. Agora isso está se invertendo. É por isso que se discute muito se realmente a questão da previdência, ela é sustentável ou ela é insustentável. Exato. Daqui a alguns anos, nós teremos que passar por uma outra reforma? Isso eu acredito que você Será que eu vou conseguir me aposentar? Esse é o grande questionamento que passa na cabeça dos brasileiros. Assim, nós tivemos agora recentemente, em 2019, o sistema previdenciário, né, ao longo dos anos, ele vem sofrendo suas reformas. Né? Ocorreu em 98, com a emenda 20, depois veio com a emenda 41, a 46, e sucessivas emendas constitucionais mudando, alterando o texto constitucional. Justamente, nós tivemos, né, vários textos, né, mudanças. Né? A nossa Constituição é muito inchada, né? Mas, enfim. E o direito previdenciário também vem sofrendo aí toda essa sobrecarga dessa questão social, eu vejo dessa forma. Exatamente. E está sofrendo e recaindo também na parte do direito previdenciário. Hoje a gente verifica o quê? Uma pensão, que eu acho que embora existe uma ação direta de inconstitucionalidade em andamento, mas ainda sem decisão, mas a pensão nessa reforma agora de 2019, ela foi a pior parte. Porque você imagina um pensionista ficar com 50% e mais uma cota de 10% a cada dependente. Então, isso assim... Isso foi alterado, né? Isso foi alterado. Então, assim, a gente percebe também que o direito previdenciário, em razão dessa mudança da sociedade, o idoso ele está vivendo muito mais tempo, está sofrendo também, porque não só a pensão, mas como mudou a parte da idade, né? Sim. Então, tudo isso são o quê? Reflexos dessa sociedade que a gente está aí, para tentar o quê? Colocar esse... não é nem idoso, esse segurado, né? Contribuindo mais tempo para ele ter um benefício lá na frente, para poder também, aquele que está começando agora, ter uma garantia lá no futuro de ter algum benefício, vamos ter ou não. E que a gente não sabe se vai. Exatamente. É uma conta até lógica, né? Você passar a viver mais, então você acaba tendo que contribuir mais tempo também. Se você pensar de forma lógica, existe. Exatamente. Isso aí, essa questão também aí puxando para a minha área, né, de direito de família, isso tem tudo a ver com o que acontece hoje, o que a gente chama de divórcio tardio, né? Sim. Que é o divórcio, o pessoal fala de divórcio grey. E tem crescido muito, porque exatamente, e é proporcional, né? As pessoas estão vivendo mais, estão se cuidando mais, e isso faz com que, às vezes, depois de muitos anos, coisas que eles não pensavam, né, que era um divórcio, tem acontecido o divórcio depois de 60 anos, né? As pessoas que, às vezes por causas de infidelidade, às vezes por causas de... Se tornam amigos, muitas das vezes, vezes também, um relacionamento. A questão do... Acaba esfriando a relação depois de anos. Tem um termo que usa, não sei o que, lá do Ninho, esqueci o nome, que o casal cria os filhos durante muitos anos, depois se vê só os dois sozinhos dentro de casa, porque os filhos se casaram, tomaram seus rumos, e eles não conseguem mais conviver com eles, e aí percebe que cada um está num ritmo de vida, e aí decide se divorciar. E aí vem a questão, muitas vezes, e isso normalmente acontece com a mulher que sempre se dedicou à casa, que sempre se dedicou à família, aos filhos, se vê depois lá com mais de 60 anos, sem uma fonte de renda, sem uma profissão específica para poder ser inserida no mercado de trabalho, e divorciada. E aí, muitas vezes, a gente consegue, para essa mulher, uma pensão. Né? Uma pensão alimentícia, porque aquele ex-marido vai pagar para ela, às vezes durante algum tempo, e aí uma pensão temporária, ou às vezes de forma definitiva, uma pensão definitiva por acaso de quando a pessoa já for mais velha, não tem condição nenhuma de trabalhar. Aí eu pergunto, vamos supor que, na melhor das hipóteses, ela consegue lá uma pensão alimentícia desse ex-marido durante uma pensão definitiva. Esse ex-marido, depois de alguns anos, ele vem a falecer. Qual é a situação dela
de forma, em relação ao direito previdenciário, ela consegue se manter como segurada, mesmo sem ter contribuído nenhuma? Ela consegue receber uma pensão por morte em substituição a essa pensão alimentícia? Então, primeiramente é bom a gente, assim, esclarecer que ela não é segurada. Ela não faz parte, aquela pessoa divorciada, aquele rol de segurados, né? A não ser que ela comprove a dependência dela econômica. A dependência econômica, ela vai ser comprovada já que ela recebe a pensão alimentícia. A própria decisão judicial. Exatamente. A própria decisão judicial, ela é a prova, né, da dependência econômica. E aí, ela vai receber o percentual que foi fixado naquela ação de alimentos. Entendeu? Ela não vai receber a pensão por morte inteira. Se ela for sozinha, e nem vai dividir. Nem vai dividir com os demais dependentes. Ela vai receber a fração. Se o juiz lá, o juízo da vara de família fixou 15, 10, 20, enfim, é aquele percentual do valor daquela pensão que ela irá receber. Aquela pensão alimentícia, ela vai ser convertida em uma pensão previdenciária, mas no mesmo percentual pago pela decisão judicial. Mesmo que não haja outros dependentes, ela ainda assim não receberia integral. Não. Eu Aí é uma questão assim, na maioria das vezes a pessoa acaba recorrendo ao judiciário, né? E assim, o que eu tenho visto, as decisões, elas são... eu, pelo menos, assim, na minha experiência profissional, eu não vi ainda uma decisão judicial que converta em 100%, tá? Eu não vi ainda, eu desconheço. Eu vejo decisões que garantem o percentual que ela já vinha recebendo. Da mesma forma, se ela receber, se for, de repente, uma pessoa mais nova, e ela recebia uma pensão temporária, né? Tipo, se divorciou, e o juiz lá conseguiu uma pensão alimentícia durante 2 anos, até ela poder se reinserir no mercado de trabalho. Se durante esses 2 anos, depois de 1 ano, o ex-marido vem a falecer e ela perde essa pensão, sendo que se ainda ele estivesse vivo, ela teria mais 1 ano para receber. Ela conseguiria esse 1 ano também como porque previdenciário? Na parte previdenciária hoje, existe uma tabela, né? De idades. Então, assim, essa pensão, ela já deixou de ser vitalícia. Ela é vitalícia naqueles relacionamentos, né, de 20 anos. Agora, nesses, justamente visando o quê? Porque, às vezes, uma união estável. A pessoa está lá convivendo com outra e a pessoa morre. Pronto, já é companheira. E aí vai requerer o benefício de pensão, e é uma pensão, antigamente era uma pensão vitalícia. Hoje o INSS, ele tem mecanismo de faixa, por exemplo, se você tem 2 anos, aí tem uma tabela, você vai receber... Tem isso também? Tem. Então, a pensão, ela é vitalícia para aqueles casamentos acima de 15 anos. Agora, esses casamentos, né, não só casamento, mas... uma união estável, recente, de 2, 5 anos, o período é pequeno de recebimento. Então, não vai levar... Não vai mais. Então, pelo que a tabela, ela é fixada no tempo do relacionamento. Do tempo não do relacionamento. Na idade do aí junta também a questão da idade, mas é o tempo, porque isso é uma forma também de acabar o sistema estar se protegendo para tentar se manter. Porque isso às vezes acontece... com união estável, às vezes acontece muita fraude, né? Sim. A pessoa tá lá, o cara tá quase morrendo, não, vem cá. E casa. Vamos casar aqui, vamos montar ali, aqui, fazer uma união estável e tal. Também. Sim. E eu acho que até ali alguma coisa sobre isso, que essa prova, né, de tem que ser contemporânea, não pode ser contemporânea, né? Tem que ser algo bem mais recente. Por isso que a escritura de união estável, ela é suficiente como prova? Não, ela é uma prova. É uma prova. Né? Mas precisa de outras provas. Por conta justamente para você comprovar esse relacionamento naquela data daquele óbito. Isso é importante. Então, assim, a pessoa que convive... mas eu fiz uma escritura de união estável. Beleza, ótimo. Já é um indício, é uma prova material. Mas é importante também... eu tenho fotos, também é prova. Tudo é meio de prova. Né? Filho em comum. Mas é importante também que tenha uma dependência de conta,
entendeu? Uma conta bancária, imposto de renda, seja o dependente, plano de saúde, em alguma, sei lá, tem que assim, usar do meio de prova para poder demonstrar ao máximo que naquela data daquele óbito existia aquele relacionamento. E aí que entra o trabalho de advogado de fazer uma investigação na vida Sim, daquele casal, voltar sim. lá atrás, a tempos passados e ajudar na constituição da prova. Agora a gente fala de união estável, questão de pensão por morte, e o direito, ele sempre nos traz muitas dúvidas, muitos questionamentos, porque ele está sempre se alterando. E eu Sim. vejo que o conceito de família lá atrás, ele com o tempo vem se modificando. Inclusive, vem adicionando, eu posso até dizer dessa forma, novos conceitos de família. Sim, não é isso? sim. E qual o questionamento que eu tenho em relação a isso? Existem pessoas que acabam ainda tendo um casamento e sem ter feito ali o divórcio, sem ter, por fim, aquele relacionamento conjugal, acaba ocorrendo a separação de fato, e nesse período da separação de fato, ele acaba constituindo um novo relacionamento. Ainda que não tenha realizado o divórcio, ou mesmo tendo que o relacionamento anterior tenha sido também uma união estável e agora já constituiu uma nova. E aí acaba que, por muitas vezes, gerando uma certa intriga. Não é? Então, quem era de fato a esposa, a mulher daquele falecido, né? Ou o marido da mulher que veio a falecer? Seria possível que duas mulheres tivessem acesso à pensão, ao benefício da pensão por morte, ocorrendo essa dificuldade em se entender quem de fato era a companheira? Só complementando, antes de você responder, complementando isso, porque essa questão da separação de fato, ela é um marco jurídico interessante para o direito de família, porque apesar de não haver previsão legal de que a separação de fato gera efeito, já foi consolidado na jurisprudência, né, e na própria doutrina, de que ela de fato é um marco. Sim. E que a partir daquele momento ali, inclusive o regime de bens está separado. Se você, a partir da separação de fatos, quem quiser adquirir novos bens, esses novos bens não serão compartilhados, não serão divididos com o seu cônjuge. Então, no direito de família, isso gera um efeito. No direito sucessório também gera efeito. Aí a pergunta que ele está fazendo, se a separação de fato vai gerar um efeito em relação para fins previdenciários. Porque a pessoa separou, ela não tem mais vínculo, apesar de estar legalmente ainda casada, ela não está mais, ela não é mais casada, mas né, aí de fato. vai depender da prova. E aí ela constitui uma nova união estável. Como é que é? E a gente acontece muito no escritório, né? As pessoas chegam lá e falam, olha só, não, mas aquela... né? A tá lá pensão, recebendo, ela pode ser ela dividida, foi e deu entrada. se ficar comprovado, né? Que houve, então, Que houve de fato duas famílias, né? A pensão pode ser rateada e no serviço público mas como é que o INSS vai lidar acontece, com isso? entendeu? Mas prova. assim, existe aquele processo de justificação, né? De administrativamente, né? Quando processos de união estável, ele antecede a justificação, né? Que é um processo que vai ser formalizada toda ali a prova, né? Para comprovar aquele relacionamento de união estável. Agora, aquele casamento que não houve aquela destituição, se ela comprovar a dependência também econômica, ela vai ter direito à pensão também. Entendi. Porque, às vezes, é aquele caso o homem ou a mulher, né, que adquire um relacionamento extraconjugal, mas está mantendo aquela... Tem casos até, né, que ele nem sai de casa, né? Moram na mesma casa e, assim, existe uma ciência ali que aquela pessoa já está em outro relacionamento, mas aí a pensão é dividida. Ambas vão produzir seus meios de prova para obter aquele benefício. Mas é possível, sim, ter duas pensionistas. Isso, existe essa possibilidade, mas vai depender da prova que for feita. Tanto na via administrativa. Não, tanto na via administrativa e em muitos casos vão para a parte da via judicial e consegue a comprovação. E aí, entendeu? Vai ter que ser dividida a pensão. Divide a pensão. Mesmo que ela...
Mas no caso do divórcio, não, né? Não, Se divórcio divorciou, não. acabou. Aí só se tiver a questão do alimentos, Sim. ela vai receber. Mas nesse caso aqui, porque A separação de fato, né? às vezes tem famílias, né, que tem não sei ainda se é esse nome, né, mas uma tradição, né, assim, não querer aquela pessoa sair de casa, não quer. Existem ainda pessoas que têm essa questão do casamento, não casou para se separar, entendeu? Como que eu vou ficar perante? Existem ainda pessoas que têm esse sentimento, né, a respeito do casamento, como uma coisa vitalícia, né? E aí acaba tem casos de consentimento. Eu sabia que meu marido tem outro, sabe até onde a pessoa mora, entendeu? E vai fazer a prova e ambas vão levar a pensão. Entendeu? Isso Às vezes, por conta dos filhos, vai tentando mais uma vez, né? E às vezes não. Às vezes estão ali naquela casa, mas já não... às vezes até divide o mesmo quarto, mas já não tem aquele relacionamento conjugal. E de boa, e divide, não tem... Entendi. Então, assim, eu costumo dizer que o direito de família, o direito das famílias, talvez seja um dos ramos do direito que mais sofre reflexo da sociedade. E por conta disso se altera todos os dias. E que, inevitavelmente, essa transformação do direito das famílias, né, ela acaba refletindo nos outros ramos do direito. Sim. Eu costumo dizer que a sociedade muda as famílias e a família muda as sociedades. E hoje, aquilo que o Dr. Rafael estava falando, que os novos conceitos, né, de família, a gente não vê hoje mais, não é mais somente aquela família formada pelo matrimônio. Sim. Em que a gente tinha o pai, a mãe e os filhos. Hoje nós temos as famílias que... através da união estável, que é formada por companheiros. Nós temos, foi reconhecido também, apesar de não estar legalizado, que ainda se mostra até um erro, a questão das famílias homoafetivas, de pessoas formadas por pessoas do mesmo sexo. Não, a homoafetiva, ela tem... Ela já... Não, sim, não digo assim, não foi legalizado em termos de... No Código Civil não há essa previsão. Sim. Foi reconhecida, né, através da a jurisprudência já é maciça. Isso, já é pacífica. Já nesse o que eu digo é que esse entendimento jurisprudencial deveria já estar colocado de forma legalizada. Lá no Código, né? sim. Nós temos a família monoparental, que é formada por pai ou mãe e seus filhos. E nós temos também, que vem crescendo no direito de família, que é algo que ainda é motivo de certa polêmica, talvez, não sei se o doutor Rafael vai gostar, a questão do poliamor, né? Pessoas que formado por mais de duas, um casal formado por mais de duas pessoas, né? 3. Os famosos trisal da vida aí, que na internet tem vários casais assim, que às vezes ganham dinheiro só para poder postar foto lá do cara com harém de mulher. Sim. E um influenciador digitais só em compartilhar. Sim. Aí o meu questionamento para o direito das famílias, isso ainda não está regulamentado. Ainda tem uma grande doutrinadora que é defensora, né, do reconhecimento do poliamor, que é a doutora Maria Berenice Dias. E ela fala que isso, inevitavelmente, o direito vai ter que reconhecer. Sim. Isso, inevitavelmente, uma hora vai chegar ao STF, porque há reflexo no direito das famílias, sobretudo no direito das sucessões, e, inevitavelmente, também no direito previdenciário. Só que, inclusive, o CNJ, há até uma recomendação do CNJ de que isso não seja reconhecido através de escritura pública. Se alguém que tiver lá um poliamor e quiser reconhecer para resguardar fins de partilha de bens, você não consegue fazer uma escritura pública. Para fins previdenciários, existiria alguma possibilidade de você resguardar? Porque, assim, o que une essas pessoas é o afeto. Sim. Né? Se em vida a pessoa está reconhecendo que aqueles que estão ali próximos a eles são pessoas que estão ligadas pelo afeto, que eles gostariam de proteger, será que o Estado não deveria dar uma resposta para essas pessoas em caso de morte? Sim, olha só. Na legislação previdenciária também não há ainda essa previsão. E eu acho que é uma coisa que vai ser uma construção a nível jurisprudencial mesmo.
entendeu? À medida que essas famílias, né, e como você mesmo falou, estão cada vez mais crescente no país e no mundo, o Estado vai ter que dar uma resposta no sentido de amparar essas famílias, que são famílias, entendeu? Exato. São reconhecidas, ainda não existe legalmente um reconhecimento como uma entidade familiar, mas elas estão constituídas com base no afeto como uma família. Então, com certeza, é uma construção ainda, existem projetos de lei, entendeu? Que está reivindicando essa situação, mas eu acredito que é uma situação assim, futura, tanto para a parte do direito de família, como para o direito previdenciário, porque isso vai acontecer. Vai acontecer. Agora, como vai se dividir um benefício nessa situação, já que o dependente, né, o companheiro ou o cônjuge, só tem 50%, uma fração de 10%. Eu não consigo entender a conta. Como que vai ser feita essa conta perante a lei previdenciária, aquilo que rege a pensão e essas novas famílias. Mas, com certeza, é uma situação que o Estado tem que... eu acho que assim, isso vai tem que resguardar o direito. Agora, como eu realmente eu não sei. Doutor Rafael pode até me falar melhor, que você atua na área criminal, o conceito de família trazido, o melhor conceito de família hoje é o trazido pela Lei Maria da Penha, que fala que a família é um núcleo de afeto e amor. Sim. Então, claro que tem muita gente que faz isso aí de sacanagem, né? Vai para fazer exatamente para fazer mídia, de usar a rede social. Mas às vezes existe o afeto, amor entre aquelas pessoas, e por que não garantir os direitos, né? É verdade. Falar uma coisa? Comentar o que já está sendo dito aqui, né? Sobre as mudanças que o direito de família nos impõe. E, de fato, eu acredito que é o ramo de direito que mais tem alteração e que mais se compartilha com os demais ramos do direito. Então, eu vejo que a gente começa a falar sobre a questão da pensão, já entra em cima de direito de família também. Quando a gente faz podcast voltado para a criminal, a área de família sempre é tocada, né? Independente de qual seja o assunto, a gente acaba entrando no assunto de família, porque é o que rege a nossa vida, é o que está todo dia conosco. E é um tema muito extenso, e a gente vê que se deixar um programa inteiro só falando sobre a questão de pensão por morte, falando sobre a questão familiar. E eu vejo que o conteúdo de hoje, o pessoal que está em casa, é quase que uma consulta. Pegar o caderninho, pega o caderninho, começa a anotar os requisitos, como que faz para conseguir o benefício. Não é mesmo? Então, doutor, só para a gente fechar, um tema que já me perguntaram, e eu, como não sou da área, não consegui responder, e que de fato também me gera dúvida. Nós sabemos que nós temos ali, para a Previdência, 3 classes de dependentes, né? E ao que me parece, trata-se de critérios que são objetivos. Sim. Né? Nós temos lá a primeira classe, formado pelo cônjuge, companheiros, filhos, né? Que há uma presunção de dependência econômica. Sim. Temos a segunda classe, que são pais, né? Os ascendentes, e o terceiro, que são os filhos que não foram emancipados, os irmãos não emancipados. Existe alguma possibilidade de haver uma inversão dessa classe de dependentes? Tipo, por exemplo, eu vi uma decisão judicial em que um avô conseguiu uma pensão por morte por ele comprovar ser dependente do neto. Existe alguma possibilidade disso acontecer assim? Você já viu? Olha só, tudo vai depender da prova. Eu até tô com um caso desse, né, com uma mãe me procurou, o filho dela faleceu com 34 anos, de forma assim, súbita, de repente. Passou mal, internou e com 15 dias ele veio a óbito. Ela sempre foi, de fato, a dependente econômica dele, porque é separada do marido já há anos e ele sempre sustentava aquela casa, sempre sustentou aquela casa. Só que cadê prova? Não é dependente dele, não era no imposto de renda, não tinha nada, nenhum documento. Ele sempre, eu falei assim, como que ele mantinha a casa? Aí ele todo mês me dava o dinheiro. Então, é um processo que eu iniciei agora, não tem um resultado ainda, mas assim, que eu até no primeiro momento falei assim, é difícil. Porque depende da prova.
da prova que a gente vai produzir, testemunhal, mas eu acho também eu já vi uma decisão em que mesmo, porque às vezes a pessoa logo fala, mas tem que estar no imposto de renda. Mas tem pessoas que recebem um percentual abaixo de você declarar imposto de renda. E como que você faz essa prova? Sim. Entendeu? Se você não preenche o requisito para declarar imposto de renda, mas a pessoa é sua dependente. Então, e aí o juiz, eu acho que ele tem que ter um papel nesse momento de ir além da lei. Entendeu? Um filho, né? Um filho, porque às vezes, se ele ficar distrito só o que está ali no texto, que diz que tem que essa presunção, né? Essa dependência econômica tem que ser comprovada, mas numa situação dessa, em que não há provas materiais, porque ela não tem nenhum documento que comprove que ele dava um dinheiro a ela, não fazia Pix, não fazia transferência bancária, nada, dava em mãos. Porque também não pensava que ia morrer dessa forma. Isso. Entendeu? Uma situação como essa que acaba sendo utilizada mais por meio de prova testemunhal. Como que seria a atuação do INSS em pauta disso? Porque, me perdoe, eu sou até um pouco leigo na questão de previdenciário, não é minha área de atuação, mas o que eu percebo é que há uma certa exigência de que primeiro faça. Vai negar. Já negou. No caso dela, não é nem a nível de regime geral, é regime próprio. Sim. Era um servidor que faleceu de forma repentina e aí ela está tentando essa pensão. Vai ser um meio de prova testemunhal, mas aí é o que eu volto. O juiz tem que analisar o caso, porque se você está em uma casa que não tem mais ninguém que convive com aquela pessoa, e ela não tem renda nenhuma, não recebe o benefício de prestação continuada, nunca trabalhou, sempre foi aquela vida ali faz assim um bordado, alguma coisa, mas que não dá para se manter. Então, como que vai... Então, assim, eu acho que nesses casos, né, a prova testemunhal ajuda muito e a análise do juiz à circunstância, ao caso, entendeu? Para fazer, mesmo não tendo um documento que comprove aquela dependência econômica, mas não tem como ele ter um posicionamento diferente quando a pessoa não tem nenhum meio que comprove uma renda dela. Isso seria uma falha do INSS em questão de atuação, já que eles não adentram ao caso concreto daquela pessoa que vem requerer o benefício? Acho isso. Não seria? Eles conseguiriam fazer essa investigação para identificar como que é a real situação de fato daquela pessoa? Tipo assim, a possibilidade do INSS mandar, tipo, assistente social? Tem. Pode fazer essa prova. Mas assim, investigação social? Mas essa prova acontece no benefício assistencial. Entendeu? Num caso de uma pensão por morte, não tem essa prova. Porque hoje em dia, o que acontece? O INSS disponibilizou tudo por meio do meu INSS. Então, é difícil, às vezes é difícil para uma pessoa de uma idade... Quer utilizar o aplicativo. Exatamente. Às vezes nós, advogados, ficamos horas ali para requerer alguma coisa. Aquela aba ali, você não acha que você fica ali meia hora, uma hora... E você solicita errado, tem que fazer. Exato, Então, assim, nós temos uma dificuldade em acessar o sistema. Aí você imagina a situação da pessoa segurada, de uma pessoa idosa, para conseguir aquele acesso ao INSS, entendeu? Então, assim, não é uma falha do INSS, não é uma falha da legislação. Porque se for assim também, todo mundo vai conseguir benefício. Entendeu? Então, o sistema também, ele não pode ser dessa forma tão maleável, né? Eu acho assim, todo mundo que fala, mas meu filho me dava o dinheiro, então vai ter benefício, não pode. Realmente, a nível administrativo, não se consegue um benefício nesse caso. O juiz vai usar o princípio do livre convencimento motivado. Mas ele vai olhar, se naquele caso concreto ele entender que há... Mas a prova testemunhal... A verossimilhança do que foi alegado, ele vai dar o benefício. Ele vai dar. Ele vai conceder o benefício ou não. E outra coisa que o pessoal de casa deve ter a dúvida é a respeito do retroativo, né? Quando há essa situação em que você tem um pedido negado... Ela com certeza adora essa parte. Lógico, o advogado vive do retroativo, né? E do retroativo. Infelizmente, tomara que demore mesmo. Que demore um tempo, para esclarecer para o pessoal de casa como que é feito. Ele recebe do momento do pedido do INSS, que é feito o pedido administrativo do INSS, é feito só a partir do pedido judicial, como que é feito? O pessoal de casa tem uma ciência. Do que é o retroativo?
todo benefício previdenciário é necessário que primeiro vá à via administrativa. É requisito. Você não pode ir para a justiça sem antes bater na porta do INSS, na via administrativa. Seja no INSS ou seja no regime próprio. Entendeu? Lá no Previcampus, lá no IFE, enfim. Todo benefício, né, todas as questões, você tem que primeiro ir na via administrativa pedir o benefício. Então, na medida que você protocola, né, o pedido administrativo, é a partir daquela data. Entendeu? Na via judicial, no caso de aposentadorias, o juiz pode fixa geralmente retroativo a data do requerimento administrativo. Em casos de benefícios de incapacidade, pode ser a data do requerimento administrativo ou da data da perícia judicial. Entendeu? Então, assim, são os marcos. Então, assim, em regra, vai retroagir se o laudo pericial constar que aquela pessoa já estava incapacitada desde do pedido administrativo, vai retroagir lá. Mas senão vai ser aquele momento que às vezes na perícia não tem como identificar qual foi o período. É uma data provável. Então fica a data do laudo pericial como pagamento do retroativo. Certo. Agora já passou para a questão do auxílio-doença, já que a gente está falando de perícia, né, e tudo mais, me veio à mente aqui a questão do auxílio-doença, para a gente também poder passar um pouco mais de informação em relação a algum outro benefício do INSS. Auxílio-doença, como seriam os requisitos? Tem que ser segurado já há quanto tempo? Contribuição, carência? O que a senhora pode explicar para a gente, para quem está em casa? O auxílio-doença, ele passou, né, com a reforma previdenciária de 2019, ele passou a ser... Agora é auxílio-doença e aposentadoria por incapacidade, né? Certo. Não fala mais aposentadoria por invalidez, né? E sim, é uma inovação trazida pela emenda 103 que fala aposentadoria por incapacidade. Como a gente conversou lá no início, é necessário hoje, todos nós, pensarmos em ter um meio de contribuir, seja para o INSS, seja para alguma previdência privada, enfim. Mas é importante, porque na hora que a pessoa adoece, é o INSS que vai te garantir. Então, e tem caso, e aqueles casos de uma doença pré-existente, como aquele caso que eu citei, que a pessoa só passou a contribuir da data da amputação, ou seja, depois da doença, ele não recebe amparo do INSS. Embora exista até um artigo que diga que em caso de agravamento da doença, de progressão, nesses casos é deferido o benefício. Mas eu entrei até com recurso ontem com relação a isso, porque a lei me garante que em um caso de uma progressão de doença, a filiação posterior garante o benefício. Mas na prática, você não encontra jurisprudência nenhuma. Eu até no meu recurso usei a lei é morta de excelência. Porque olha só, para que existe então uma parte do artigo que garante, salvo, exceto os casos de agravamento e progressão, que quando você demonstra que houve um agravamento do quadro daquela pessoa, que ela piorou no curso dessa posteriormente e não concede o benefício. Então a lei é morta. De fato. Entendeu? A lei está tendo aplicabilidade para quem? Então, assim, porque ontem eu falei assim, gente, porque eu tinha quase certeza que eu iria conseguir esse benefício e realmente a sentença não foi favorável. Então, a pessoa tem que ter uma carência de 12 meses, né? Tem que começar a pagar lá o carnezinho, que seja. Essa carência, sempre me perguntaram isso uma vez e eu nunca soube responder. A carência, essa pessoa pode chegar, então vai dizer, carência de 12 meses, vou pegar os 12 meses e pagar de uma vez? Não pode. Não é o valor, é mensalmente. Né? É o tempo. É o tempo. Você tem que ter 12 meses. Você pode, porque quando você entra com um pedido de aposentadoria, muitas das vezes, essa pessoa que falha na contribuição era empregado, depois ficou desempregado, aí pagou um carnezinho, perde alguma contribuição, enfim. Às vezes, o retroativo você consegue fazer esse acerto no INSS. Entendeu? Mas você não pode... peraí... o tempo de contribuição, né, são 15 anos no INSS.
Você não pode pegar 15 anos, aquele dinheiro para eu aposentar amanhã. Não, isso não pode, não é aceito. Você tem que ter a contributividade é mensal, né? Então, não tem como. Mas, assim, é importante que a pessoa pense no amanhã. Que a pessoa pense, assim, em deixar um benefício. Tá ruim uma pensão por morte, mas é pior sem ela. Sim. Entendeu? Então, assim, é necessário, assim, que o pensamento da pessoa não viva somente hoje, mas tenha aquela preocupação com o seu futuro, principalmente se tiver família. Porque é uma situação que vai deixar aquela pessoa em desamparo. Sim. Que ela não vai... o caráter do INSS é contributivo. Então, para você ter um benefício, você precisa contribuir. Ah, mas por quanto tempo? Aquilo que está definido na lei. Entendi. Hoje, eu atendi até hoje uma servidora com 48 anos, quer aposentar. Eu falei assim, como? Oi? Não, como? 48 anos... Sim, né? Sim, mas mesmo assim, entendeu? A idade está em 51, né, no município e 57 pela emenda do servidor federal. Então, não tem como uma pessoa com 48 anos, 42 anos, mas eu quero aposentar proporcionalmente, eu também quero. Se eu pudesse hoje aposentar, ótimo. Então, assim, a lei, ela é o quê? A gente precisa de uma lei. Claro. A gente vivia lá naquele tempo, né, quando a gente aprende lá, quando a gente entra na faculdade, que fala do estudo do direito, né, o homem ele precisava de uma lei para reger, entendeu? Senão era aquela questão da autotutela, né? Bagunça. Hoje continua a mesma coisa, né, doutor? Na parte criminal, né? Porque a autotutela, assim, as mortes, né? Os delitos estão cada vez mais, né? Mais evidência, né? Cada vez infelizmente, crescendo. Exato, né? A autotutela hoje predomina muito a justiça com as próprias mãos, né? Mas a gente precisa respeitar esse regramento. Aquela legislação, fazer a contribuição. É muito importante também, né? Que hoje está muito em moda. O Instagram todo tempo está divulgando aí... tem muito especialista, né? Revisão da vida toda. Tem revisão da vida toda, mas tem a questão do plano de previdência, né? Você fazer um estudo, um planejamento previdenciário, isso é legal a pessoa fazer. Interessante, porque né? Isso lá na frente, porque muitas das vezes você tem uma renda hoje que na aposentadoria você não vai ter. E você tem um padrão você constrói o seu padrão de vida com a sua renda. E se lá na frente você não tiver aquela renda, a coisa vai desandar. Vai dar ruim. Vai ter que cair vai precisar o direito de família com o divórcio. Porque os casos acabam acontecendo isso. Então, assim, é importante realmente a pessoa ter essa preocupação que é melhor. É difícil pagar, assim, mas se aperta, paga uma, deixa a outra, mas é importante ter a filiação mantida. Entendeu? Porque é uma garantia de benefício não só para si, mas como também para os seus dependentes. Beleza, doutora. Eu acho que o papo foi bastante informativo. Eu mesmo saí daqui, consegui tirar muitas dúvidas. Tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo gostaram muito. Também conseguiram tirar muitas dúvidas. Foram bastante informações. O que eu acho que eu devo deixar registrado aqui é que, assim, de que eu posso destacar duas informações que são bastante relevantes. Primeiro é que para as pessoas que estão em união estável, faça a prova, né? Se vocês pretendem um dia ter uma pensão por morte, algum benefício previdenciário ligado à sua situação convivencial, faça a prova dessa união estável. E segundo, que contribua para o INSS. Se você pensa lá na frente se aposentar, inevitavelmente, ainda que você se aperte um pouco hoje, você tem que contribuir. Eu quero agora agradecer a doutora Mônica. Eu que agradeço. Agradecer muito a sua presença, você ilustrou aqui, né, abrilhantou o nosso bate-papo. Com certeza foi de grande relevância para o nosso projeto, que é o nosso Contraponto Podcast. Agradecer também a presença sempre ilustríssima do meu nobre colega Dr. Rafael Ramos. Dizer que é sempre um prazer estar aqui com você. E é isso, vou deixar aí a sua palavra,
se despeça do Rafael e depois você dá a sua palavra final, manda uma mensagem pra gente aí no final. Doutora, eu também gostaria de agradecer a sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Eu tenho certeza que eu vou precisar parar em casa, rever todo esse episódio de hoje. Vou pegar o telefone da doutora e só fazer as anotações ali, porque foi muito conteúdo. Vou dizer, foi bastante conteúdo, a gente acaba sempre aprendendo bastante. E é bom porque, apesar de não militar na área, no dia a dia, né, no contato com os clientes, sempre surge ali um questionamento, às vezes, de uma área que a gente não atua. Então, é sempre bom a gente ter o conhecimento, ainda que de forma superficial, para pelo menos dar o primeiro atendimento e encaminhar para realmente quem é especialista no assunto, quem pode dar prosseguimento na ação do cliente. Por isso que é importante ter esse tipo de assunto e também para quem está em casa, que é o nosso assunto principal. O nosso objetivo principal é passar informação para quem está em casa e em volta disso a gente aprende junto. Então eu gostaria de agradecer muito a sua presença, fico muito feliz de tê-la conosco. Espero que a doutora retorne num próximo convite. Desde já fica o registro para a gente bater um novo papo. E aí quando você deixa a sua rede social aí. Eu gostaria de agradecer pelo convite, né? Mais uma vez, eu adorei participar, fiquei super à vontade, realmente estava muito preocupada. Eu falei, mas, relaxa. assim, realmente fiquei assim, meu Deus do céu, o que eu vou falar? Mas, enfim, espero ter atendido, tirado algumas dúvidas, porque realmente na parte do direito previdenciário tem muitas dúvidas, muitos questionamentos, mas, assim, estou disponível, né, para quem quiser fazer algum tipo de pergunta, né? Fique à vontade. Minha rede social, né, o Instagram, né, que é monica.peçanha96. Ótimo. Tá? Obrigada, tá? Valeu, pessoal. Próxima, pessoal. Siga a gente Tchau. no nosso canal lá. Valeu, abraço.